Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 5º ano do Colégio Emaús. Vou iniciar essa aula, gente, com este trabalho, a pesquisa que eu pedi para vocês fazerem, que o Gustavo enviou para a escola e eu estou expondo aqui o trabalho dele. Quero parabenizar o Gustavo, o trabalho dele ficou muito bom, ficou muito completo, tá? Ele fez a pesquisa sobre a Guerra de Canudos, que aconteceu na Bahia. Ele fez também a Revolta da Vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro. Trouxe, inclusive, uma charge, representando o conflito que aconteceu entre a população e os sanitaristas. E trouxe também sobre a Guerra do Contestado, que foi uma guerra que aconteceu na região sul do Brasil. Quero parabenizar o Gustavo, ficou muito bom e muito completo o seu trabalho, viu, Gustavo? Também parabenizar a Júlia Emanuele, parabéns, Júlia, pelo capricho, pela dedicação. Seu trabalho está completíssimo, muito bem organizado. Você trouxe também imagens, localizando aqui onde seria a região de Canudos, na Bahia. Trouxe imagens do povoado de Canudos também. Trouxe também imagens do médico Oswaldo Cruz, falando sobre a revolta da vacina. Foi o Oswaldo Cruz que liderou, essa sanitização do Rio de Janeiro. Júlia trouxe uma curiosidade também, falando sobre os ratos, Júlia? Que algumas pessoas aproveitaram dessa campanha do governo para fazer criatório de ratos. Trouxe também falando sobre a Guerra do Contestado, que aconteceu na região sul. Parabéns, Júlia, ficou sim, excelente o seu trabalho. Agora vamos fazer a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Na aula anterior nós estudamos sobre a República Populista, estudamos também sobre o governo de JK, vimos como aconteceu e quando aconteceu a construção de Brasília. Como é chamado o período da República Brasileira compreendido entre os anos de 1946 e 1964? República Populista. Por que República Populista? Os governantes eles eram mais populares, eles tentavam se aproximar mais da população. 2. Quem foi o primeiro presidente da República Populista e quando ele foi eleito? Foi Eurico Gaspar Dutra. Ele governou de 1946 a 1951. De que maneira o governo de Juscelino Kubitschek pode ser caracterizado? Pode ser caracterizado pelo desenvolvimentismo econômico, gente? O que quer dizer isso? Os planos de governo de JK era trazer desenvolvimento ao Brasil, desenvolvimento econômico, industrial, ampliar a infraestrutura, rede de estradas, rede de transportes, energia, investimentos na geração de energia para abastecer as indústrias. Houve a entrada de empresas multinacionais, sobretudo do setor automobilístico, Só que o Brasil, gente, durante o governo de JK, ele vai contrair uma dívida externa. Porque JK, para colocar em prática seus planos, precisou fazer empréstimos com países estrangeiros. Quando a gente fala sobre esse desenvolvimento do Brasil, pessoal, a gente tem que entender que não foi toda a população que se beneficiou deste desenvolvimento. Grande parte da população vivia em condição de miséria, passou muita dificuldade. Número 4. O que foi o plano de metas? Foi a proposta de governo de Juscelino Kubitschek. Nessa proposta de governo, ele definia quais seriam os principais objetivos a serem alcançados visando ao desenvolvimento do Brasil. Dentre as propostas neste plano de metas, gente, estavam assuntos relacionados à infraestrutura, assuntos relacionados à energia, ao desenvolvimento industrial. 5. Explique a frase 50 anos em 5 no contexto do governo de JK. Juscelino Kubitschek queria fazer o desenvolvimento do Brasil em 5 anos, o que corresponderia a 50 anos. Porque 5 anos seria o tempo de seu mandato. Foi um lema do governo, segundo o qual o Brasil iria crescer o equivalente a 50 anos
em apenas 5 anos. Número 6. Quando foi inaugurada a nova capital do Brasil? Foi inaugurada em 21 de abril de 1960. 21 de abril, gente, é o dia que se comemora o dia de Tiradentes, né? Inclusive, essa data, segundo alguns historiadores, foi em homenagem a Tiradentes. A nova capital do Brasil é Brasília, né? Que está localizada na região central do país. 7. Quem eram os candangos? Eram aqueles trabalhadores, né, gente, que migraram de outros locais e que trabalharam na construção de Brasília. Eram aqueles trabalhadores que formavam núcleos pequenos de povoamento no entorno, né, que se abrigaram no entorno da construção para trabalhar na construção de Brasília, para servir como mão de obra. 8. Como foi a política de João Goulart? Foi uma política conturbada. A população ela estava passando por muita pobreza, houve estagnação econômica que desagradou muitos setores da sociedade. E nós vamos ver nessa aula que João Goulart, né, também chamado de Jango, ele tentou colocar em prática algumas medidas, né, alguns planos governamentais para tentar reduzir essa desigualdade social, para tentar reduzir a pobreza. Mas essas medidas que o Jango adotou não agradou a todo mundo. Então, nós vamos perceber também que foi em função dessas medidas que o Jango queria adotar que foi instaurado o golpe de 1964. Número 9. O que aconteceu no dia 31 de março de 1964? Que consequência isso trouxe para o Brasil? Ocorreu o golpe militar de 1964. Os militares depuseram João Goulart da presidência, tomaram o poder e instauraram um governo militar, estabelecendo pela segunda vez uma ditadura no Brasil. Lembrando que a primeira ditadura instaurada no Brasil, gente, ela foi estabelecida em 1937 por Getúlio Vargas. Foi estabelecida com o apoio dos militares também. Finalizamos a nossa correção. Agora nós vamos continuar neste conteúdo, né, fazendo essa linha histórica sobre o estudo da história do Brasil, sobre seus governos. Vamos estudar nesta aula sobre os governos militares. O que foi o governo militar, gente? Foi um período, né, em que o Brasil foi governado por militares. Foi de 1964 a 1985. Em que contexto foi instaurado este governo militar, essa ditadura civil-militar no Brasil? Alguns historiadores costumam se referir a este período como um governo civil-militar, porque houve a adesão de grande parte da sociedade, de uma parcela da sociedade civil a esse regime de governo, a essa forma de governo. Em que contexto, então, isso aconteceu? Quando o presidente João Goulart disse que colocaria em prática as reformas de base, porque o Brasil estava passando por uma crise econômica muito grande, grande parcela da população estava passando por muita dificuldade, por muita pobreza. E essa reforma de base tinha como objetivo reduzir a concentração de renda e da terra no país, ou seja, que mais pessoas tivessem acesso a terras, né? Essas medidas tiveram grande apoio popular, só que uma classe da sociedade, uma pequena parcela da sociedade, ficou insatisfeita com essas práticas, né, com essa reforma. Grandes empresários e grandes proprietários de terras, gente, protestaram contra o governo. Esses empresários, esses fazendeiros, eles consideraram, né, que essa atitude do Jango seria uma porta de entrada do comunismo ao Brasil. Os militares também estavam insatisfeitos com o governo de Jango. O golpe de 1964 ele foi realizado por uma coligação de forças e interesses, composta pelo grande empresariado brasileiro, por latifundiários. Latifundiários são os grandes proprietários de terras, né? São os proprietários de grandes parcelas de terra. E por empresas estrangeiras instaladas no país, sobretudo aquelas ligadas ao setor automobilístico.
A conspiração contou com a participação de setores das Forças Armadas, aos quais a maioria da oficialidade acabou aderindo à maioria dos militares. Com o golpe militar de 31 de março de 1964, os militares forçaram Jango a sair da presidência e passaram a governar o Brasil. Nesta imagem aqui eu trouxe para vocês um desfile dos tanques representando o poder dos militares sobre o país. Este desfile ele aconteceu em 1964 nas ruas do Rio de Janeiro. O período militar, o regime militar no Brasil, gente, ele foi marcado por um período de autoritarismo, supressão dos direitos constitucionais. O que quer dizer isso? Supressão. Foram suprimidos, acabaram com direitos constitucionais, perseguição policial e militar. Aqueles que se opunham a essa forma de governo eram perseguidos, eram presos, né? Eram torturados e, em muitos casos, eram mortos, né? Bem como censura prévia aos meios de comunicação. Deixou de existir a liberdade de expressão. As mídias, elas eram censuradas. O que quer dizer isso? Elas não podiam publicar qualquer coisa. Tinha que passar pela análise do governo militar para ver se poderia ser publicado ou não. Foram 21 anos de ditadura militar, nos quais o autoritarismo determinou os rumos políticos do país. Todos os presidentes, ao longo do período da ditadura, foram eleitos indiretamente por um colégio eleitoral, que na realidade apenas confirmava o nome do candidato imposto pelos militares. Como assim um colégio eleitoral, pessoal? Não era toda a população que votava, era uma eleição indireta, né? Esses presidentes, eles não eram eleitos pelo povo. Durante o governo militar, gente, esse regime utilizou diversas formas de propaganda. A propaganda ela foi intensamente utilizada como forma de exaltar o nacionalismo e transmitir a impressão de que o Brasil se tornava uma grande potência, de que o Brasil estava a todo vapor e que estava tudo bem com o regime de governo no Brasil também, e que o Brasil ele estava realmente se desenvolvendo. Nestes panfletos aqui que eu trouxe, ninguém mais segura este país. Um cartaz publicitário, né, falando o progresso do Brasil, indicando que o Brasil estava, assim, desenvolvendo muito rápido. Neste outro, nós temos Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou seja, o regime militar buscava intimidar a oposição e caracterizar essa oposição como aquelas pessoas que eram contra, caracterizar essa oposição, né, que são aquelas pessoas que eram contra a ditadura como inimigos da nação. Colocar essas pessoas como se elas estivessem erradas, né, por se opor a essa forma de governo. Durante o período de 1968 a 1963, o Brasil ele passou por um grande desenvolvimento econômico. Só que aumentou a dependência financeira de outros países, principalmente em relação aos Estados Unidos, que apoiaram esse tipo de governo no Brasil. Houve um incentivo ao consumismo, né, as pessoas consumirem cada vez mais os produtos industrializados. Uma parcela da sociedade adotou o padrão de vida norte-americano, então a cultura norte-americana influenciou muito a cultura brasileira neste período. Houve a expansão dos centros comerciais, porque o comércio ele estava crescendo, né? As relações comerciais estavam muito intensas. Houve o crescimento do PIB e da industrialização do Brasil. Alguns estudiosos, gente, caracterizam que este milagre econômico, na realidade, ele trouxe consequências negativas para o Brasil. Por quê? Este nome milagre econômico foi chamado pelos governantes deste período,
Para que o Brasil realmente tivesse esse desenvolvimento, foi necessário fazer empréstimos. E estes empréstimos só fizeram aumentar a dívida externa do Brasil. Um outro fator também, durante este período, aumentou a concentração de renda. A desigualdade social também aumentou. Muitas pessoas já estavam se opondo a esse regime, já não estavam satisfeitas, já faziam protestos, já faziam manifestações contra essa forma de governo de opressão autoritária. Então, houve uma repressão política. O regime militar lançou atos institucionais. O que são esses atos institucionais? São medidas que dão liberdade aos governantes para governar. Censuraram os meios de comunicação, ou seja, nem tudo podia ser publicado. Permitia qualquer forma de interrogatório, desde que favorecesse a repressão aos opositores. Destas medidas, a mais autoritária foi o AI-5, Ato Institucional de número 5. Ele foi instituído em 1968, deu plenos poderes ao presidente, permitiu o fechamento do Congresso Nacional, limitava os direitos da população e possibilitava a prisão de forma arbitrária. De forma arbitrária, gente, sem provas, né? De forma arbitrária, prender a pessoa sem motivos, de forma ilegal. Um dos órgãos responsáveis por essa repressão foi o Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS. O DOPS ele foi instituído para perseguir e desmoralizar os opositores ao governo. Se encarregava de manipular as informações, de alterar essas informações e dizer à população que os opositores ameaçavam a ordem pública e a família brasileira. Apesar de toda a repressão que a sociedade sofria, de toda a opressão que a sociedade sofria também, houve vários movimentos, várias manifestações de resistência a essa forma de governo. Os opositores, eles buscavam se manifestar de diversas maneiras. Em 26 de junho de 1968, milhares de pessoas foram às ruas da cidade do Rio de Janeiro para protestar contra esse regime. Essa manifestação ela ficou conhecida como Passeata dos 100 mil. Ela foi convocada, gente, como uma forma de protesto contra as mortes, as prisões e a violência policial. Ela paralisou o Rio de Janeiro durante quase todo o dia 26 e marcou o momento de maior amplitude do movimento estudantil brasileiro. Foi um movimento de cunho estudantil. Diversas manifestações, diversos protestos, pessoal, foram organizadas por estudantes e contaram com a participação de diversos setores sociais, setores culturais, inclusive, setores artísticos, músicos. Nessa imagem aqui, atores protestam contra a censura imposta pelo regime militar no Teatro Municipal na cidade de São Paulo. Houve intensa produção de conteúdos artísticos, gente, para denunciar a opressão e a violência praticada pelo governo. Por que foi importante essa produção destes conteúdos? Para que toda a população tivesse conhecimento dessa forma de governo, do que estava acontecendo. Porque os meios de comunicação eles eram censurados, era publicado aquilo que o governo permitia. Então, esses artistas, eles usavam de sua inteligência, né, para poder fazer essa denúncia, de forma que a população tivesse conhecimento. Muitos músicos brasileiros também usaram as suas canções para denunciar o que estava acontecendo no país. Um destes músicos é Chico Buarque. Finalizamos, então, a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre o fim do regime militar, como que aconteceu, né? E
o período, a restauração da República. Copiem as perguntas no caderno, tá bem? Este trecho aqui, pessoal, não precisa copiar, basta só responder as perguntas. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.